aula de ciências com a professora Vivian. Hoje estou vestindo uma calça jeans e uma camisa preta. E o assunto da nossa aula de hoje é saúde. O que significa ter saúde na sua opinião? Garanto que muitos de vocês devem ter pensado: ué, professora, ter saúde é não estar doente. Mas, desde 1946, a Organização Mundial de Saúde, ela leva em consideração diferentes parâmetros para dizer se a pessoa está realmente saudável ou não. Então, além do bem-estar físico, da pessoa estar fisicamente bem, o corpo estar bem, a Organização Mundial de Saúde também leva em consideração o bem-estar social, como aquela pessoa vive, com quem ela convive, quais são as condições de vida dela, e o bem-estar mental, como essa pessoa está emocionalmente, para dizer se ela está realmente saudável ou não. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na nossa aula de hoje. E aí, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto o Ministério da Saúde, eles nos dão algumas dicas e algumas recomendações do que a gente deve fazer para ter saúde física, mental e de convívio social. Então, a primeira dica é ter uma boa alimentação. Comer adequadamente, preferindo alimentos naturais ao invés dos alimentos artificiais. Os industrializados, que a gente chama de processados, contém muito açúcar, gordura, muitas calorias. Então, a preferência por uma alimentação natural é sempre aquela que a gente deve ter. Beber muita água, gente. Mais de 50% do organismo humano é composto por água. A água transporta substâncias, a água ajuda no controle da temperatura. Então, ela é um fator indispensável no nosso dia a dia. O consumo de água deve ser frequente e em grande quantidade. Mexer o esqueleto, praticar uma atividade física não só faz bem para o corpo, como faz bem para a mente e faz bem também para a nossa parte emocional, que está vinculada à nossa mente. Durante a atividade física, a gente libera substâncias relacionadas às nossas sensações de prazer, como a serotonina e as endorfinas. Além disso, a gente está cuidando do corpo. Uma caminhada, pedalar até a escola, são alguns exemplos de atividades que dá para a gente fazer no dia a dia e não gastam muito do nosso tempo. Dormir bem é durante o sono que a gente assimila tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do dia. Então não adianta ir para a escola, estudar, fazer a atividade, assistir a videoaula, se você não dormir bem, para que seu cérebro consiga organizar tudo isso durante uma boa noite de sono. Ao longo desse período de pandemia, muita gente começou a trocar o dia pela noite e isso não é positivo, tá, pessoal? Dormir à noite é fundamental porque é durante esse período, no escuro, que o nosso organismo produz melatonina, que é o hormônio do sono. E isso faz com que a gente tenha um sono de melhor qualidade. Bater um bom papo, conversar com os amigos, né? Ter um bom convívio social, ter alguém para bater papo é importante também, tanto para a nossa saúde emocional quanto para a nossa saúde física. Durante esse período de pandemia, uma estratégia que a gente adotou para bater papo foram aí os aplicativos, as redes sociais, né? E aí a gente conseguiu manter, mesmo que à distância, essa comunicação e esse bom hábito. Conhecer-se bem. Nós temos que saber os nossos limites, até onde o nosso corpo e a nossa mente permitem que a gente vá. A partir do momento que a gente conhece os nossos limites, a gente sabe se a gente pode ou não realizar alguma tarefa, se a gente é forte o suficiente para aguentar alguma coisa, e conhecer-se é importante para isso. Além de ter o autocuidado, cuidar de si, que também é importantíssimo. E não fumar. Há uns 20 e poucos anos atrás, o hábito de fumar era uma coisa que era muito propagada entre as pessoas, era quase uma moda. Hoje em dia, ao invés das empresas que produzem o cigarro fazerem campanhas para que as pessoas fumem, elas precisam fazer campanha contrária. Por quê? As pessoas começaram a desenvolver câncer e outros problemas relacionados ao tabagismo. Então, fumar não é uma atitude legal, né? E além também do uso de outras drogas psicoativas, drogas que vão fazer mal ao organismo, vão fazer mal à nossa mente também. Vamos seguir. E aí a gente tem na historinha
A mãe que fala, filho, se arruma, nós vamos ao médico. E o filho fala, médico? Mas eu nem estou doente. Aí a mãe fala para ele, quem disse que precisa estar doente para ir ao médico? Então, nem sempre ir ao médico significa que você precisa cuidar de uma doença. A gente vai ao médico também para cuidar da nossa saúde, para cuidar do corpo enquanto ainda estamos saudáveis. Nós chamamos isso de medicina preventiva ou saúde preventiva. E é muito comum que a gente tenha, por exemplo, aqui no nosso município, sempre uma unidade de saúde, uma ESF, unidades de saúde que vão receber as pessoas para que elas se cuidem antes de ficar doente. Então a gente não precisa ir ao médico apenas quando a gente sente alguma coisa, tem algum sintoma. A gente precisa ir também para fazer exames e acompanhar o nosso corpo enquanto ele ainda está saudável. Também em Angra a gente tem aí essas academias ao ar livre, como é o exemplo dessa aqui que foi reformada no Frade, que permite que a população ali daquela região pratique atividades físicas sem ter que ir muito longe de casa ou sem ter que pagar caro por isso. São estratégias que a gente tem ao nosso alcance para cuidar da nossa saúde, para praticar a saúde preventiva. Quando falamos em saúde, é importante que a gente sempre lembre do assunto dengue e de outras doenças ligadas ao tal do mosquitinho Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito que não transmite apenas a dengue, mas também a febre amarela, a chikungunya e a zika, que são doenças que precisam ser monitoradas. E o que é necessário fazer quando a gente fala dessas doenças transmitidas pela picada do mosquito, em especial do Aedes aegypti? O município precisa acompanhar os índices de focos, de onde e quando esses focos se instalam nas determinadas regiões, para poder eliminar esses focos de proliferação do mosquito. O que são focos de proliferação do mosquito? São locais em que a água pode ficar acumulada e o mosquito vai lá, a mosquitinha, coloca os ovos e a partir desses ovos a gente vai ter a multiplicação desse mosquito. O que a gente observa aqui com esse gráfico que está aí na atividade de vocês também? O município faz um levantamento e o que já foi observado? Que em meses como fevereiro e março, a gente tem maiores índices de proliferação do mosquito. Acredita-se que seja pelo fato de serem meses em que tem mais chuva. Se eu tenho mais chuva, eu tenho mais água acumulando e, consequentemente, eu tenho mais focos do mosquito. Aqui também, um outro levantamento que o município faz diz respeito aos casos suspeitos de dengue. E a gente observa aqui nesse gráfico, que está aí para vocês também, que no terceiro e no quarto distritos, a gente teve, ao longo desse ano, de 2021, nos 6 primeiros meses, o maior índice de pessoas com suspeita de dengue. Isso faz com que as pessoas responsáveis por cuidar da saúde possam ir direto nesses distritos e descobrir se ali teve um aumento nos focos, nos índices de foco do mosquito da dengue e, consequentemente, da proliferação dessas doenças. E aí a gente tem alguns exemplos de ações do nosso dia a dia que são necessárias para que a gente faça o controle e a prevenção desses focos, para que eles não surjam. Uma delas é colocar areia nos pratinhos de planta, que impede que a água fique acumulada ali. Guardar garrafas e outros objetos que possam acumular água de cabeça para baixo, de forma que a água não fique acumulada ali dentro. Tampar bem lixeiras e caixas d'água. Tratar direitinho dos potes e do local onde os animais se alimentam, né? O pote de água, de comida tem que ser lavado frequentemente. E cuidar também para que os ralos não fiquem entupidos e nem acumulem água. Piscinas, quando houver, colocar o cloro ali direitinho, fazer o tratamento adequado de forma semanal. E retirar água de qualquer lugar onde ela possa ficar acumulada. Lajes, qualquer local que tenha no terreno onde a água pode ficar acumulada após uma chuva, a gente tem que ter o cuidado de lá tirar para que ela não vire um foco de proliferação do mosquito, tá? Sanitários sempre bem tampados, né? Não é o exemplo da minha imagem que está aberta, manter tampados e quando eles não são usados constantemente, é necessário que se dê descarga pelo menos uma vez por semana para que a água não fique parada ali. Em caso de observação de algum foco, algum local que possa ser um lugar de proliferação do mosquito, pessoal, aí tem alguns contatos que a gente pode fazer para
denunciar esse espaço, pedir que um agente de saúde vá até lá para remover esse foco e deixar de ofertar risco para as pessoas que vivem ali. E aí nós temos um exemplo de quando a saúde precisa ir além daquilo que a gente está acostumado a ver. A saúde dos povos que vivem mais isolados. E eu trouxe para vocês o exemplo dos indígenas. Quando a gente fala de saúde indígena, é necessário que a saúde precise vencer algumas barreiras para chegar até esses povos. Por exemplo, em algumas regiões, os locais responsáveis pelo cuidado da saúde ficam distantes das aldeias. E às vezes um profissional de saúde precisa viajar por mais de um dia para chegar até elas. Nem sempre tem material e profissionais para o atendimento. Quando a gente fala de aldeias lá no interior do Amazonas, por exemplo, nem sempre a gente tem médico e tem material chegando lá com facilidade. Os indígenas também, eles precisam ter muito cuidado com o contato com pessoas não indígenas. Por quê? Nós, daqui, das áreas urbanas, costumamos receber vacinas desde cedo e, por conta disso, a gente desenvolve uma imunidade diferenciada. E qualquer vírus, por exemplo, como um vírus da gripe, pode dizimar uma aldeia indígena inteira, porque eles não têm acesso a esse mesmo tipo de tratamento que nós. Por conta disso, existe essa necessidade de cuidado. E também as barreiras culturais. Alguns povos têm princípios próprios, têm costumes próprios que vão de encontro com aquilo que os profissionais de saúde levam, com aquilo que a saúde pratica. Então, é mais uma dificuldade encontrada aí. Às vezes, eles não concordam com alguns tratamentos e isso se torna um problema para tratá-los. Uma coisa muito bacana que a gente herdou desses povos indígenas é o conhecimento sobre os vegetais, sobre as propriedades fitoterápicas dos vegetais. Eles podem ser utilizados para tratar alguns sintomas, algumas doenças. Então, aí no material de vocês, eu trouxe aqui, mas tem aí na atividade de vocês também. Tem vários exemplos de vegetais que a gente utiliza sem nem saber que foram utilizados primeiramente pelos indígenas. E esse conhecimento foi sendo reproduzido, Arruda, babosa, boldo, o capim-santo, o romã, são exemplos aí de vegetais que a gente às vezes utiliza no nosso cotidiano para tratar alguns sintomas e algumas doenças e que foram aí herdados dos nossos antepassados indígenas. Bem, gente, nossa aula de hoje está terminando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Continuem fazendo as atividades. Deixo o meu abraço e o meu até logo.